O que o Diário PCD preparou para você nesta terça-feira, 27 de dezembro de 2022? Quais são as matérias de destaques e o que é a retrospectiva desta terça-feira? A última semana do ano, nós com informações para você, com notícias atualizadas. Confere com a gente, fica ligadinho aqui ao Diário PCD. Olá a todos vocês, muitíssimo obrigado por estarem conosco, por acompanhar o Diário PCD durante todo o ano e esta última semana do ano, nós com uma programação especial, matérias especiais, a retrospectiva com quadros e entrevistas importantes que nós vamos acompanhar juntos nesta terça-feira. Ontem nós divulgamos o primeiro Desabafa PCD. A primeira edição do Desabafa PCD foi um sucesso, o pessoal não lembrava, sabe? O tempo passou e a briga continua, a luta continua. Ontem foi um sucesso e nós temos mais uma retrospectiva hoje que nós vamos compartilhar com você. O Roland tá separando tudo direitinho. Em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, tenho sobrancelhas escuras e grossas, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa caqui, magenta, assim, uma camisa com listrinhas brancas e ao fundo um painel branco. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Se acaso você não estiver inscrito no canal, por favor, faça isso, se inscreva, você vai nos ajudar com que as informações cheguem a você com mais rapidez, com mais agilidade, o YouTube fará isso. E se possível, deixe o like nessa transmissão. Bom, pessoal, vamos tocar em frente? Vamos em frente. O que é que nós temos de destaque no site do Diário PCD, www.diariopcd.com.br. Nós divulgamos ontem de que foi lançada uma plataforma de cursos EAD pela Fundação Dorina Novil para cegos. Lá falamos sobre os 13 cursos que estão disponíveis. Mostramos para vocês o Plano Municipal de Ações para Pessoas com Deficiência que foi implantado em São Paulo, é o Inclui Sampa. E este plano municipal pode ser utilizado nos outros municípios. Você pode levar para o vereador da sua cidade, para o prefeito da sua cidade e pedir para que eles possam também acompanhar o que está sendo feito na capital paulista. O que é bom tem que ser copiado, não é? O que é bom tem que levar à frente. E parabéns ao pessoal de São Paulo que produziu esse plano municipal. Nós temos hoje uma matéria no site que é sobre o cadastro inclusão, aquele cadastro criado pelo governo federal, o cadastro inclusão da pessoa com deficiência. Se você não tem detalhes, vá no site, você vai conhecer o que é esse cadastro inclusão. É muito importante para que a gente possa ter noção do número de pessoas com deficiência de todo o Brasil, e esse cadastro é muito importante. Por sinal, o cadastro inclusão foi destaque em um concurso de inovação no setor público. Está lá a matéria sobre todas essas informações. E vou trazer para vocês daqui a pouco a importância de uma das associações em todo o Brasil, do papel das associações no Brasil. Digo a vocês o seguinte: se os governos não contassem com o apoio das associações que atendem as pessoas com deficiência, menores, idosos, se essas associações não existissem, o Brasil estaria engessado. Eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre a importância de uma dessas associações. Antes disso, Roland, traz pra gente a mensagem da Paula Ferrari, que faz parte lá da equipe da Move, Solução em Mobilidade. Eu volto em instantes para falar sobre esta matéria de associações e também o que é que tem hoje na retrospectiva nesta terça-feira, 27 de dezembro. Fica comigo, volto em instantes. Ô, pequeno pônei, vem cá. Tá precisando trocar de cadeira? A cadeira já tá um cacareco? Pois é. Vou te contar uma coisa. Para você ficar bem sentado, a cadeira tem que ser feita sob medida. Tem que respeitar o seu corpo, o seu tamanho, tem que ser de acordo com as suas necessidades, dar conta do que você faz no dia a dia e também ter a sua cara, respeitando o seu estilo e tudo mais, né? Pois é. Mas, para prescrever essa cadeira, você precisa de um bom profissional.
uma galera que saiba o que está fazendo. Então, anota aí. Você está precisando trocar de cadeira? Corre para a Move. Lá, eles têm um time bacana, super treinado, profissionais qualificados para prescrever a melhor cadeira para você, sem surpresa e sem erro. Vou deixar o telefone, o contato da galera aqui, e você precisou, corre para a Move. Paulinha Ferrari, saudade da Paulinha, um beijo para Paulinha, para Mariana e Santana, um grande abraço para o Sérgio Careca, para todos da equipe da Move Solução em Mobilidade, espalhados por todo o Brasil. Você pode contar com o atendimento dessa equipe sensacional em qualquer região do Brasil. Vá ao site que você pode encontrar as informações necessárias para consultar a equipe da Move Solução em Mobilidade. Mas vamos lá, pessoal. Nós temos uma matéria no site, hoje o Rolão vai compartilhar com a gente, uma matéria sobre a ACD. Muitos conhecem a ACD pelo Teleton, apresentado anualmente no SBT, mas nós compartilhamos com vocês no nosso site uma notícia de que a ACD foi reconhecida na categoria Ensino e Pesquisa do Prêmio Excelência de Saúde. O Grupo Mídia é quem organiza esta premiação e desde 2013 empresas e entidades com projetos de destaque em diversos segmentos são premiados com esse Prêmio Excelência de Saúde. Para chegar a essa lista de organizações reconhecidas, o conselho editorial deste prêmio leva em consideração a pesquisa de mercado e cases daquilo que essas associações fazem, não é? Nós, nessa matéria, em uma entrevista com Valdezir Galvão, que é o CEO da ACD, ele fala da importância desse grupo tão qualificado em escolher, né, a ACD, e que a ACD está aí qualificada entre os hospitais brasileiros que conquistaram o Prêmio Excelência da Saúde e a responsabilidade de investir em informação de qualidade e pesquisa em ortopedia e reabilitação, pois a ACD é referência nessa área. Essa premiação, por exemplo, fortalece o compromisso em oferecer aos pacientes o que há de melhor no mercado de saúde. A ACD foi fundada em 1950. De lá para cá, a ACD acabou se expandindo, né? A sede da ACD fica em São Paulo, ali no Ibirapuera, mas hoje está espalhada em todo o Brasil. E eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas que ajudam, por exemplo, no Teleton, não têm, às vezes, noção do que isso significa para as muitas famílias de pessoas com deficiência que são assistidas pela ACD. É claro que existe uma fila de espera. A procura pela ACD é muito grande. É uma referência no Brasil, referência no mundo. As pessoas vêm de outros países para serem tratadas na ACD. E aí tem a fila de espera, mas o problema é que a qualidade oferecida pela ACD faz com que haja essa procura. E não há, não só em relação à ACD, em relação às outras entidades do Brasil, às APAES, às Santas Casas, a tantas outras entidades, o governo não investe nessas áreas, na área do idoso, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência. O governo não investe. Aí as entidades, as associações criam essas estruturas e daí em diante fica aí essa dificuldade para o atendimento de todos, porque a fila de espera é gigante, as pessoas ficam esperando para serem atendidas e nós temos que fazer a nossa parte. Naquilo que for possível, temos que colaborar. Não só com a ACD, com as APAES, Fundação Dorina Novil, Instituto Laramara, tantas outras entidades, Instituto Jô Clemente. Então nós temos que tirar o chapéu para as pessoas que tocam essas associações, essas entidades e que defendem as pessoas com deficiência de várias formas. Então, parabéns à ACD, parabéns a todas as associações em todo o Brasil que lutam para garantir o direito de pessoas que não estão sendo atendidas pelos governos, nem governo municipal, nem estadual e nem federal. Isso para mim é geral, Mas enfim, vamos continuar em frente. Bom, vamos sobre a retrospectiva, não é? Logo no começo do ano, o Diário PCD trouxe números exclusivos sobre a estrutura do Detran em São Paulo. Quantos médicos peritos o Detran tinha para avaliar as pessoas com deficiência em todo o estado de São Paulo? Isso lá em janeiro. Lá em janeiro nós divulgamos esse número. E aí nós já mostrávamos naquela época que o Detran
não tinham um número suficiente para avaliar as pessoas com deficiência. E para falar sobre esses números, naquela época nós conversamos e entrevistamos o Dr. Dirceu Diniz, que é da Comissão de Acessibilidade da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Se na nossa realidade o IMESC não tem condições de atender nada, e aí a gente fala numa fuga e que o IMESC precisa e que o Estado não tem outra opção senão devolver a perícia para o Detran, se o IMESC não tem estrutura, o Detran também não tinha. E na entrevista que nós fizemos com o Dr. Dirceu Diniz, ele fala sobre a estrutura, fala sobre a condição de os médicos fazerem as avaliações pela CIF, pela Classificação Internacional de Funcionalidade, e também do CIT. Acompanhe comigo a repercussão dessa entrevista, que foi de suma importância e que essa mesma entrevista foi utilizada para levar as informações a várias autoridades, e o Diário PCD estava naquele momento trazendo com exclusividade o tamanho da estrutura do Detran para o estado de São Paulo. Peço a você que acompanhe comigo, o Roland vai trazer na íntegra essa entrevista com o Dr. Dirceu Diniz. Peço a você que, se possível, deixe o like, confira essa entrevista que foi marcante, e nós voltamos amanhã com mais uma retrospectiva e mais matérias especiais na última semana do ano aqui no Diário PCD. Muitíssimo obrigado, gente. Valeu, tchau. Fica com a gente. Acompanhe aí a entrevista com o Dr. Dirceu Diniz, um dos principais nomes da medicina do tráfico em todo o Brasil, membro da Abramet. Fica ligado. Vem, Roland, traz o vídeo pra gente. Olá, muito boa noite, Brasil. Boa noite a todos vocês que estão sintonizados nesse momento no canal do Diário PCD, no YouTube, na nossa página no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Abrão Dib, sou jornalista e aqui represento o grupo de voluntários que estão com esse projeto Diário PCD, falando do universo da pessoa com deficiência para você, no site diariopcd.com.br, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Sejam todos bem-vindos. E na noite desta quarta-feira, no bloco Entrevista PCD, nós temos um convidado super especial. O momento precisava de uma entrevista como essa. Eu tenho certeza de que, a partir de hoje, as pessoas com deficiência de São Paulo vão ter outra impressão sobre a avaliação biopsicossocial, tão discutida em todo o Brasil, sobre a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidades, porque nós temos um convidado muito especial, o Dr. Dirceu Diniz, grande parceiro do segmento da pessoa com deficiência, médico do tráfego, diretor e integrante da Comissão de Acessibilidade da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. É uma entidade médica que congrega os especialistas em medicina do tráfego. Doutor Dirceu, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar e falar um pouco mais da Abramet, a importância da Abramet para o Brasil e para as pessoas com deficiência. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Abraão. Boa noite, ouvintes, essas pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Dirceu Diniz, eu trabalho em medicina do tráfego já há cerca de 46 anos, quase 46 anos, e sempre trabalhando na avaliação da pessoa com deficiência, mais especificamente. Eu trabalhava no Detran de São Paulo, lá no prédio do Detran, já fazendo as juntas, e por um período, inclusive, nós chefiamos as juntas especiais e as bancas especiais. A banca é no momento da prova prática. Nós entramos em muitos veículos, dirigindo com essas pessoas, fazendo a avaliação dessas pessoas dentro do carro. Isso daí foram mais de 2.000, 3.000 pessoas nesse período. Nós podíamos, quer dizer, avaliar o veículo, inclusive vendo as adaptações possíveis, às vezes adaptações específicas para as pessoas, né, que
tinha uma deficiência já num grau diferente do comum, né? Não eram simples amputações, mas eram coisas às vezes complexas, como agenesias de partes do corpo, que exigiam esse conhecimento nosso. Nós pudemos desenvolver essas adaptações e sempre trabalhando nessa questão da perícia, trabalhando com as dificuldades das pessoas, né, que necessitavam disso. Então, tudo isso foi um trabalho feito nesse sentido. Inclusive, nós temos normas que nós trabalhamos nesse sentido, que nós desenvolvemos junto com a Abramet, desenvolvendo normas para facilitar o exame da pessoa com deficiência. Depois eu vou citar melhor essas normas, quais são, poder falar. A Abramet, quer dizer, você perguntou para mim o que é a Abramet, né? A Abramet é uma associação médica que existe desde 1980, e ela foi fundada exatamente para congregar os médicos, responsabilizando a questão do trabalho do médico, trazendo a especialização para dentro dessa área e sempre disseminando esse conhecimento no Brasil todo. Nós viajamos o Brasil todo, sempre fazendo cursos, palestras, eu mais especificamente nessa questão, inclusive, da avaliação da pessoa com deficiência física motora. Então, nós sempre olhamos por esse lado. E a Abramet desenvolve um trabalho, é uma instituição científica, não tem fins lucrativos, mas trabalha em toda essa questão das avaliações médicas de todas essas pessoas. Legal. Por sinal, quero agradecer toda a equipe da assessoria de imprensa e comunicação da Abramet, sempre muito atenciosos e sempre prontos para atender a imprensa, principalmente quando fala em relação à pessoa com deficiência. Eu quero pedir a você que está chegando no YouTube, chegando no Facebook, que você compartilhe essa transmissão, porque as dúvidas que você tem podem ser tiradas hoje pelo Dr. Dirceu Diniz, tá certo? Vamos saber sobre a avaliação biopsicossocial, sobre a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidades, e hoje, com exclusividade, nós vamos saber quantos médicos peritos o Estado de São Paulo disponibiliza através do DETRAN para as pessoas com deficiência em todas as cidades do Estado de São Paulo. Fica ligadinho que nós vamos trazer números impressionantes. Números que podem aí fazer com que as autoridades reflitam antes de qualquer mudança em relação à concessão de isenção de impostos para as pessoas com deficiência. Números com exclusividade. Daqui a pouco você vai conferir aqui no Diário PCD. Quero mandar uma boa noite para todos do Podemos Sim, essa massa de pessoas com deficiência que integram o Podemos Sim. Um abraço para todos vocês, um abraço para todos da Comissão 48, para todos os grupos que estão ligados neste momento na nossa transmissão. Quero agradecer imensamente as 700 primeiras pessoas que estão inscritas no nosso canal no YouTube. É isso mesmo. Estamos buscando chegar nas primeiras 1000 inscrições para ter algumas condições melhores no YouTube. Estamos com 600 pessoas no Facebook, com 10 dias de serviço, 10 dias de trabalho. Isso para a gente é um número bastante expressivo. Mas vamos lá. Vamos começar esse bate-papo com o Dr. Dirceu Diniz. Depois, no final, eu vou falar sobre a questão do IPVA em São Paulo, sobre a polêmica da nova liminar pedida pelo Ministério Público. Fica ligadinho aí, tá certo? Doutor Dirceu, a Abramet tem algum tipo de informação oficial de que o Estado de São Paulo pensa em criar a sua própria avaliação biopsicossocial para a pessoa com deficiência? Vocês oficialmente receberam alguma informação sobre isso, doutor? Não, oficialmente a Abramet não recebeu, e eu, como o responsável na instituição aí por esse setor, né, da avaliação da pessoa, também não. Então, nós não temos nada oficial, né, então não poderia opinar assim de uma forma eficiente sobre isso mesmo, sobre esse ponto aí. Mas o senhor ficou surpreso ao saber que o Estado está se preparando para isso, doutor?
Então, surpreso propriamente não, porque nós temos, inclusive, trabalhado junto a alguns grupos, né, para melhorar essa questão da avaliação da pessoa com deficiência, para trazer até mais conforto para essas pessoas, para elas não serem também, às vezes, colocadas naquele rol de pessoas que têm usurpado, usufruído de direitos, né, acima dos outros, né, com esse grande número de isenções que tem tido, né? Então, hoje as pessoas olham as pessoas com veículos adaptados e, às vezes, colocam em dúvida, né, a incapacidade, entre aspas, ou aquela se a pessoa teria, de fato, uma deficiência física-motora, exatamente pelas condições que se tem propiciado nesse tipo de avaliação atualmente. Porque muitas pessoas que têm conseguido laudo, diria até a maioria mesmo, né? Cerca de 2/3 das pessoas que têm conseguido esse tipo de benefício não teriam direito, né? De fato, por uma avaliação mais, não diria rigorosa, mas uma avaliação mais precisa, né, sobre essa condição. Mesmo porque nem toda deficiência é visível, né, doutor Dirceu? Tem muita gente que tem uma deficiência que não é visível e chegar a conclusões precipitadas não é interessante, não é? Por isso, os critérios de avaliação, né? Por isso que a Abramet sempre lutou também, trazendo esses detalhes, né, para o médico, né, como avaliar, não só avaliar pela doença, né, mas avaliar pelo cidadão. E aí que a gente fala na CIF, a gente comenta, inclusive, né, quando a gente dá aula, a gente comenta da funcionalidade que o médico tem que fazer, de fato. Quer dizer, não é o diagnóstico da doença, não é falar ele tem uma artrose. Tem que ver a questão da funcionalidade da pessoa ou daquele membro, de fato. Então, quando a gente fala em funcionalidade, já nesse sentido. Então, talvez isso é que tenha trazido esse tipo de precipitação, diria, não sei se isso daí em que está formalizado, né, como que está sendo formalizada essa questão desse decreto, desse documento do Estado, mas nós pensamos que, em parte, quer dizer, como a gente já trabalha com a questão da funcionalidade no dia a dia, talvez eles tenham pego esse termo para usar a classificação internacional, que é muito complexa, né? Não é uma coisa simples de ser feita. Bom, o senhor comentou com a gente que a Abramet não teve a informação oficial do Estado de São Paulo, que está aí preparando a sua própria avaliação biopsicossocial. Isso foi dito pela secretária de Estado da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, em uma entrevista para a Rádio Bandeirantes no último sábado. Agora, em relação ao governo federal, um grupo de trabalho entregou o rascunho desta avaliação biopsicossocial para o presidente da República no último dia 3 de dezembro. Vocês participaram desse grupo? Vocês estiveram junto com essas pessoas nessa proposta que foi entregue para o presidente da República e que até agora não foi implementado, doutor Dirceu? Não, nós não participamos desse, e nem sabemos o conteúdo desse documento também. Foi outra surpresa, né, quando foi citado pela secretária Célia Leão. Então, queríamos saber até o tipo de conteúdo, quais são os pedidos, né, de fato, quais são, o que consta desse documento, né, para que a gente possa até opinar, né, porque a nossa associação é uma associação oficial. Era uma das especialidades que está credenciada junto ao Conselho Federal de Medicina, junto à Associação Médica Brasileira. É a única credenciada para participar nesse sentido da avaliação médica das pessoas, nesse sentido. Eu me lembro que o Rodrigo Rosso, do Sistema Reação, o Renato Bacarelli, eles comentaram já de que vocês participaram de importantes reuniões em todo o Brasil para tratar da seriedade disso. Agora, eu fico assustado em saber que o governo federal, de que a ministra Damares Alves criou um grupo interministerial e nem sequer consultou a Abramet. Porque se tem uma entidade do Brasil que precisa opinar em relação a isso, é a Abramet. Não adianta nada. Se o senhor, lá o governo federal
anexou, doutor Dirceu, dezenas de documentos nessa avaliação biopsicossocial, mas dezenas de documentos, que eu acho que se o presidente da República amanhã publicar isso em diário oficial, eu, pelo menos, vou ficar uma semana sem falar sobre isso, porque eu não vou conseguir estudar, ler tudo que vai ter nessa avaliação biopsicossocial. Agora eu fico imaginando como é que as entidades vão cuidar de tudo isso para até informar o seu associado de uma maneira correta. Fica difícil ser uma associação séria nessas horas, né, doutor Dirceu? Exato. Não, inclusive, quer dizer, causa espanto, quer dizer, o desconhecimento da norma federal que controla isso, né? Isso daí revela o desconhecimento da NBR 14.970, que é a norma que regulamenta toda essa avaliação. Existe uma lei federal. Essa norma ela virou lei, ela faz parte, inclusive, de resolução federal. Isso está na norma. Como que o médico tem que proceder, né? Quais são os procedimentos, né, médicos, como é feita a avaliação médica, o que é uma deficiência, está tudo nessa norma. Essa norma ela é muito clara. Então, causa espanto quando eles demonstram o desconhecimento dessa norma, né? Que nós já trabalhamos com ela desde 2003. Né? E ela foi sido feita exatamente por uma exigência do Ministério Público. O Ministério Público foi que exigiu que se criasse uma norma para se avaliar com critérios a pessoa com deficiência. Né? Olha aí. Quero mandar uma boa noite especial para o Itamar Tavares. O Itamar está por aqui, falando da entrevista. Diz que o doutor era médico do Detran em 82 e 83. É isso, doutor Dirceu? É o Itamar Tavares que está escrevendo aqui, ó. O que ele escreveu? Eu não entendi direito. Que o senhor era médico no Detran em 82 e 83, é isso mesmo? Isso, não, desde 76. Eu entrei no Detran em 76. Né? E trabalhei lá em 95, fazendo exatamente a avaliação da pessoa com deficiência. Então, era o nosso trabalho lá dentro. Boa noite para o Jairo Varela, Eliane Souza, Davi Herbert, todo mundo chegando aqui no Facebook, no YouTube também. Quero agradecer imensamente a participação de todo mundo. Daqui a pouco você vai ficar sabendo quantos médicos peritos tem no Detran para avaliar a pessoa com deficiência em todo o estado de São Paulo, tá certo? Daqui a pouco você vai saber também sobre o que é que está acontecendo em relação ao IPVA no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho nós estamos entrevistando o doutor Dirceu Diniz, ele é médico do tráfico e diretor integrante da Comissão de Acessibilidade da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, tá certo? E ficamos sabendo que o governo federal fez um esboço de uma avaliação biopsicossocial e não consultou a Abramet. O governo estadual vem falando em avaliação biopsicossocial e também não consultou a Abramet. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Doutor, vamos falar de CID e CIF? Está aparecendo agora, sei lá, senha, CID, CIF. Atualmente, muito se fala no Brasil de que a pessoa ela é avaliada, né, sobre a questão do que está no CID, que é o Código Internacional. Isso. E aí, a secretária Célia Leão também falou de que para a pessoa buscar a concessão da isenção do IPVA, ela vai ter que ser avaliada pela CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades. Como é que isso pode acontecer de um dia para o outro, doutor? Você acha que os médicos estão preparados para deixar aquele calhamaço de códigos do CID de lado e colocar o CIF para poder colocar em prática ao avaliar principalmente uma pessoa com deficiência? Não, primeiro, eu acho que existe aí já um outro engano, né? Porque nós nunca avaliamos pelo CID. Tá? O diagnóstico ele faz parte, mas a classificação mesmo, a nossa avaliação, o nosso parecer final de perito, não é pelo CID, nunca foi. Ele sempre foi pela questão mesmo da funcionalidade, seja em questões, às vezes, oftalmológicas, psiquiátricas ou psicológicas,
ou cardiológicas, inclusive físicas, né? Nós nunca usamos, ao final, o CID, nós nunca colocamos o número do CID. O que nós avaliamos no final, usando o CID, usando o diagnóstico da pessoa, nós vamos ver a funcionalidade da pessoa. Eu dou um exemplo aqui de algumas coisas que são feitas, mas que não aparecem em mídia, né? A Abramet trabalha em algumas condições, às vezes, para melhorar a condição de se poder avaliar com critérios algumas patologias. Então, nós pegamos, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, ou mesmo pessoas do espectro autista, né? Então, nós podemos habilitar algumas dessas pessoas. Mas o que nós usamos? Nós não vamos usar o CID da síndrome de Down. Nós vamos usar o quê? A funcionalidade daquela pessoa. Nós temos que ver o grau da doença, quanto que ele pode participar, qual o grau de compreensão dele, se ele estiver em cima, sentado num veículo dirigindo, se ele tem condições de discernir as coisas e poder participar do trânsito. Então, tudo isso é feito utilizando, em princípio, o diagnóstico, mas o que nós vamos terminar finalizando é com a funcionalidade da pessoa. É a mesma coisa espectro autista, que tem dezenas de tipos de autismo, né? Onde a gente tem que avaliar cada cidadão. Então, não é o diagnóstico. Se pegar o diagnóstico somente, não se habilita, né? Ou se cria um certo preconceito. Outra coisa também que fala assim, epilético não pode dirigir. Pode, dentro de critérios, vendo se a funcionalidade da pessoa, e o que ela vai dirigir, como ela pode dirigir, se ele está compensado, não está compensado. Então, tudo isso é avaliado pelo médico do tráfego. O médico do tráfego, quando ele avalia alguém que refere algum tratamento relacionado a uma epilepsia, ele vai mais a fundo. Ele não pode simplesmente pegar o diagnóstico e já cravar ali um parecer apto, inapto. Então, ele vai para os outros pormenores, para saber se a pessoa, de fato, tem habilidade para dirigir ou não, tem capacidade para dirigir, vendo se o que é funcionalidade. Ou seja, nós usamos a funcionalidade o tempo todo. Entendi. Então, isso quer dizer, mas há necessidade de um prazo para que isso chegue na ponta da linha, com mais informações, com detalhes dessas informações que o senhor tem, doutor Dirceu? Sim, nós precisamos de detalhes do cidadão, né, saber, pegar relatórios médicos, nós pedimos parecer do médico que está acompanhando a pessoa, do neurologista, ou de um próprio oftalmologista ou psiquiatra, né, que está medicando a pessoa, para saber o grau de capacidade daquela pessoa dirigir com segurança, né? Que no final das contas o que a gente conta é isso, a pessoa pode dirigir com segurança ou não. Que tipo de veículo ele vai dirigir? Então, esse é o ponto principal. Agora, doutor, quanto tempo o senhor acha que é preciso para os médicos estarem preparados para colocar em prática, de verdade, a questão da avaliação pela CIF? O senhor acha que isso pode ser um mês, por exemplo? Os médicos todos do estado de São Paulo já podem, a partir de agora, fundamentar realmente através da CIF. O senhor acha que há necessidade de um prazo hábil para isso, doutor? Abraão, é o seguinte, a CIF, ela exige vários profissionais. Ela não exige só um profissional. Né? A parte médica, o médico consegue fazer a avaliação, consegue fazer a parte dele, mas ele vai precisar de um psicólogo, de alguém que faz a parte social para saber como que o indivíduo está no ambiente dele. Então, o diagnóstico de CIF não é uma coisa simples. Ele tem várias letrinhas lá, tem 7 letras, tem 7 itens que a pessoa tem que avaliar. Não é uma coisa só da parte... Quais são esses, doutor? Quais são esses itens, doutor? Itens aqui, teria até que ler aqui para te ajudar nesse ponto aí, porque é muito complexo, né? Então, você tem ver a condição do indivíduo da participação social, ver a parte das atividades que ele tem, tanto profissional, quanto atividades esportivas, atividades sociais, né? Se ele tem capacidade para ir, por exemplo, num clube, se ele participa de clube, enfim,
tem essa parte. As funções do corpo, né? Ele vai ver também funções corpóreas, ele vai ver como que estão os membros, como que está o indivíduo, como que estão os olhos, como que está a parte cardíaca. Vai avaliar as funções do corpo. As funções são os órgãos em si. As funções são o cérebro, por exemplo, a função cardíaca, a função gastrointestinal, avaliando isso daí e pelas estruturas do corpo. A estrutura, a gente vai ver a parte anatômica dos braços, pernas, ver se o indivíduo tem condição de acessibilidade ou não, outras condições de saúde que ele tenha, né? Como, por exemplo, essas doenças crônicas, se ele tem alguma doença, vai ver se tem outros fatores ambientais, ver se o ambiente que ele frequenta, por exemplo, tem a condição de acessibilidade. Né? Se lá no local onde ele mora, se ele tem rampa de acesso, ver como que está essa questão de acessibilidade desse indivíduo para a participação na sociedade. Tem as condições, os outros fatores pessoais, até a questão de higiene pessoal, ele consegue fazer higiene pessoal, consegue fazer a comida dele, ele precisa de outros para conseguir fazer isso. Então, a CIF engloba inúmeros aspectos. Não é uma coisa simples falar assim, a parte médica. O médico vai fazer um diagnóstico da CIF. Eu acredito que vai perguntar para alguém hoje, fala assim, tem algum médico que dá o diagnóstico de CIF? Não, porque isso é dado por uma entidade. É uma entidade, quer dizer, um conglomerado que vai dar para a sociedade um diagnóstico preciso. Falar assim, o diagnóstico da CIF é isso. Ele é exigido hoje pela OMS, ou exigido por instituições oficiais, mas nesse sentido, da sociedade fazer esse diagnóstico, ou dos governantes fazerem esse diagnóstico, né? Mas usando para isso o quê? Não é usando um médico, não é usando um perito, ele vai precisar de um grupo de pessoas, de especialistas, um em cada área, para poder dar um diagnóstico nesse sentido. O Brasil está preparado para isso, doutor? Não, não está. Eu falaria para você hoje com certeza. Não tem nenhum estado, né, que fale assim, tem como avaliar alguma cidade, para pegar uma cidade para fazer o diagnóstico daqueles cidadãos daquela cidade. Tem 3 mil habitantes. Você vai ficar 2, 3 anos para fazer esse tipo de avaliação numa cidade pequena. São Paulo, então, vai quantos anos? Um século para chegar lá? Por isso que eu digo, acho que há um engano, né, quando se fala em CIF, para se dar um diagnóstico da CIF. Eu acho que se fala da funcionalidade motora, né, da funcionalidade para dirigir. Quando nós avaliamos um motorista, nós damos um diagnóstico de funcionalidade. É mais para aquela condição específica dele conduzir um veículo com segurança. Você entende? Entendi. Então, doutor, deixa eu faturar um pouquinho aqui. Ó, você está acompanhando no YouTube, no Facebook, nos ajude a levar para mais pessoas essas informações. Doutor Dirceu Diniz acabou de dizer que o Brasil não está preparado para ter equipes para poder fazer a avaliação pela CIF de maneira correta. Acabou. É isso, doutor Dirceu? De maneira completa, não. De maneira completa. Aí. Se o Brasil não está, São Paulo também não está. Isso quer dizer, o senhor falou um dos itens aí, dos 7, para a classificação da CIF, que é a questão da acessibilidade. Como Sim. é a acessibilidade próxima à residência da pessoa, aquela coisa toda. Se partir por aí, doutor, eu acho que é unânime a questão de que não existe acessibilidade nem nas grandes cidades, com exceção, por exemplo, de Curitiba, com poucas exceções, mas eu acho que ninguém vai conseguir oferecer essa informação em que, no bairro que eu moro tem acessibilidade. Eu moro no interior do estado de São Paulo, uma cidade de 40 mil habitantes, aqui o cadeirante, ou ele compra um helicóptero, ou ele tem carro, ou ele não sai de casa. Exato. Comprar um helicóptero, ele só vai sair de casa e não vai ter como chegar na farmácia. Não tem como descer com o helicóptero lá. Ou ele tem um carro, e tem que ter muita sorte, porque se ele for um cadeirante, se ele sair do carro, pegar a cadeira dele e for para o comércio, não tem rampa, não tem nada, aquela coisa toda. Ou ficar dentro de casa. Me parece que o governo quer isso, que a pessoa com deficiência fique dentro de casa, escondida, para não ter que ficar investindo dinheiro em acessibilidade.
Esse item é importante para essa classificação, doutor? A falta da acessibilidade, onde mora a pessoa? É um dos itens, né? Um dos itens que faz a parte social do cidadão. Por exemplo, tem pessoas, né, que às vezes moram sozinho, com o pai ou com a mãe, né? E ele é cadeirante. Então tem que ver se a cadeira dele, de fato, permite que ele tenha acesso às condições normais de saúde, se ele tem acesso a outras situações, né, que permitam que ele tenha uma vida normal, né? Então, tudo isso entra para a CIF. A CIF contabiliza tudo isso. Então, é uma coisa assim, muito imensa. Se falar para você quantos diagnósticos de CIF existem, eu acho que falar para você assim, você acha quantas placas podem existir no mundo, né, de carros, né? Olha, é mais fácil acertar na cena, na Loto, na Mega Sena aqui no Brasil. Porque você tem, para cada cidadão, você tem situações diversas, né? Então você tem... Agora, doutor, essa história acabou caindo como uma bomba, né? A pessoa com deficiência, ela está brigando tanto para manter os poucos benefícios que tem, não é? Direito teria muito, mas benefício tem muito pouco. As pessoas ficaram preocupadas com que a afirmação da secretária de São Paulo, Célia Leão, que viesse prejudicar ainda mais as pessoas com deficiência. O senhor acha que esse tumulto criado pela avaliação biopsicossocial, pelo governo federal ter um rascunho pronto, pelo Estado dizer que vai implantar isso agora porque o governo federal não fez nada por isso, o senhor acha que isso vem para ajudar, para apoiar mais ainda a pessoa com deficiência, ou vem para atrapalhar um pouquinho mais o dia a dia dessa pessoa? Talvez, eu diria assim, talvez uma precipitação, né? Uma forma de tentar regularizar uma situação que, de fato, está ruim, que não está certo. Eu acho que a avaliação, como tem sido feita hoje, esse tipo de metodologia que o pessoal usa com essas tabelinhas falsas de patologias que dariam direito, eu acho que isso daí precipitou uma situação de inconformismo para muitas pessoas, inclusive para as receitas, né, para as secretarias da Fazenda, para a própria Receita Federal também, né, que perde muito com esse tipo de avaliação, que eu diria incorreta, talvez, por um desconhecimento, às vezes, daquele pessoal que está começando a fazer perícia e é pressionado, às vezes, por essas listas falsas, né, onde as pessoas já chegam nos consultórios desses médicos já brigando, dizendo que tem direitos, quando de fato não tem. Muitas vezes, né, eu falei para você, mais de 2/3 das pessoas que hoje procuram os consultórios médicos para colocar ali a restrição, eles não têm, de fato, deficiências que incapacitam, né? Eles têm patologias. Tem pessoas que têm hérnia de disco, acham que tem direito, porque operou um ligamento, acha que tem direito. A funcionalidade está perfeita, ele recuperou a função da perna. Mesmo próteses, às vezes, que as pessoas colocam, ele recupera a função da perna. Não só recupera, como melhora, né, a condição do que ele tinha antes. Então, a funcionalidade ficou perfeita para dirigir qualquer carro, mas eles acham que tem direito porque eles pegaram uma tabelinha lá na autoescola ou lá na revenda do automóvel que dá direito. Então, é isso que a gente fala. Talvez haja uma precipitação calcada nesse exagero que tem ocorrido e tentar regularizar isso, achar alguma fórmula. Mas, infelizmente, eles não consultaram os órgãos que deveriam, né, para esclarecer bem os pontos que têm que ser corrigidos. Em toda profissão, em todo comércio, né, tem as pessoas de boa índole e as pessoas sem nenhuma índole, né? Exato. E a pessoa com deficiência ela é muito vítima dessas pessoas aproveitadoras, infelizmente. Isso não só no estado de São Paulo, não, isso no Brasil todo, né, doutor? Eu ando o Brasil todo, então eu vejo que não é uma situação aqui de São Paulo, é uma situação nacional, né? Então existe essa pressão aí que existe em cima do médico, inclusive, né, por algumas empresas, né, que querem ter
afã de conseguir lucros tal, e às vezes colocam, às vezes mentem para as pessoas, e as pessoas acreditam que de fato tem direito quando não tem. Né? Estamos entrevistando no bloco de hoje o Entrevista PCD, aqui no Diário PCD, no YouTube e no Facebook, o médico do tráfico, doutor Dirceu Diniz, diretor e integrante da Comissão de Acessibilidade da Abramet, Associação Brasileira, repito de novo, Brasileira de Medicina de Tráfico, a única entidade no Brasil que pode falar com propriedade, com conhecimento de um estudo detalhado em relação à pessoa com deficiência dentro de perícias médicas, não é? Doutor, temos 34 minutos de transmissão já, eu sei que o senhor já está aí, o dia todo com compromissos, né? O doutor é especialista em medicina do tráfego, né? O doutor, ele tem esse trabalho já há muitos anos dentro da medicina do tráfego, né? Doutor, é uma pergunta que eu sei que fica difícil para o senhor responder, mas eu preciso fazer. Se acaso, amanhã a gente acorda com o Diário Oficial da União, com uma avaliação biopsicossocial lá publicada, ou o Diário Oficial do Estado, com uma avaliação biopsicossocial do Estado de São Paulo, aqui publicada, colocando em prática. O senhor acha que a Abramet poderia avaliar a possibilidade de pedir uma suspensão da eficácia dessas avaliações, porque não consultou quem deveria consultar? O senhor acha que poderia haver essa possibilidade, doutor? Nós podemos, né? Nosso jurídico, né? Nós temos um jurídico, né, que vai avaliar esse decreto, né, para ver, de fato, quais são os pontos que são praticáveis ou não. O fato de a gente não conhecer o conteúdo também impede que a gente faça qualquer afirmação antes de ver tudo isso. Então, Sim. Se houver, quer dizer, alguma situação, mesmo que nós achássemos que seria impraticável, né, do jeito que está aparecendo, do jeito que está aparecendo na mídia, né, que no CIF, como na totalidade, sendo executada, aí sim a gente vai fazer esse tipo de colocação, mas não sem avaliar primeiro o conteúdo, né, do documento. Né? Nós precisamos avaliar o documento para fazer qualquer afirmação nesse sentido. Legal. Boa. Doutor, tem quase ninguém assistindo a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta só para o senhor responde só para mim, só. Não tem quase ninguém assistindo a gente aqui, não esquenta a cabeça, não. O senhor já viu em toda a sua vida um Estado que publica uma lei concedendo uma isenção para a pessoa com deficiência, essa lei é aprovada por uma Assembleia Legislativa, e depois não regulamenta a lei? O senhor já viu isso já em toda essa sua carreira dentro da medicina, doutor Dirceu? É difícil, né? Teria que ter, né, toda uma regulamentação em cima disso. Né? Então, precisaríamos, quer dizer, colocar algumas situações que a gente tem dificuldade, às vezes, em apresentar para os governantes. Né? Nós temos nossas diretrizes, né? Nós temos nossos parâmetros, que teriam que ser colocados nesse sentido, saber o que é feito, como é feito e por que é feito. O que existe de verdade no que está sendo feito. Então, isso daí veio exatamente por essas fake news. Isso começou com fake news. A história nossa, dentro do Detran, em 95, apareceu esse decreto de isenção. Isso foi ajudado por nós ajudamos a fazer esse documento, fundamentamos por que a pessoa com deficiência física deveria ter também, como os motoristas de táxi, isenção de IPI, IOF, etc. Exatamente para facilitar, porque as pessoas daquele tempo lá tinham dificuldade, por exemplo, para comprar um carro automático, porque o carro automático custava mais que o dobro do preço de um carro comum. Então, a diferença era muito grande. Então, ter um benefício não era ter um benefício, era ter condições de participar da sociedade, ou seja, colocar em condição de igualdade, né, essas pessoas que não podiam comprar um carro. A pessoa sofreu uma amputação, ficava com paraplegia,
de repente você impunha para ela no Detran que ela só podia dirigir carro automático. E ela falou, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu vou continuar dirigindo aqui com os meus pauzinhos que eu vou colocar no acelerador. Eu falei, não pode, isso é inseguro, eu não posso permitir isso. Então, a gente forçava as pessoas a dirigirem veículos que custavam mais caro, né? Então, daí a isenção. A causa da isenção vem por essa questão, para facilitar a vida dessas pessoas, para que elas pudessem participar do trânsito, participar da sociedade, ir para uma faculdade, dirigindo, até poder ir para a faculdade, porque uma pessoa com paraplegia tem dificuldade para ter acesso. Se ele não tiver um carro próprio para dirigir, ele vai depender de outros, né, para levá-lo. Então, a verdadeira inclusão, né, doutor? Verdadeira inclusão. Então, a lei ela foi feita para isso, só que houve essas distorções depois no meio do caminho. Alguém colocou que pessoas com mastectomia tinham direito, pessoas com artrose tinham direito, quando na realidade não é isso. Quem tem direito é a pessoa que foi incapacitada para dirigir um veículo convencional. Então, em princípio, é isso. Se a pessoa não tem uma funcionalidade segura para dirigir um veículo convencional, aí sim ela passa a ter direito. Isso é o fulcro da lei, isso daí está no núcleo da lei, é isso. Então, já se falava nessa época a questão da funcionalidade para motorista, não a funcionalidade de acordo com a classificação da CIF, como está sendo colocado agora. Então, isso nos surpreende, né? Por isso doutor, pois não. Existem algumas tabelas de custos de honorários, né? A OAB, por exemplo, ela tem uma tabela, né? Você vai consultar um advogado para fazer um inventário, tem uma tabela que a OAB sugere. Existe alguma tabela entre os médicos peritos para que seja sugerido o valor para a emissão de um laudo para uma pessoa com deficiência? Quer seja, um laudo assim, suponhamos que a partir de agora tenha que ser realmente pela CIF. Tem algum valor sugerido para que esses peritos pratiquem essa cobrança de honorário para emitir esse laudo, doutor? Nunca houve, né? Nunca houve esse valor especificado em qualquer tabela. O que houve foi, assim, um consenso, porque antigamente se cobrava, quer dizer, um valor meio absurdo por alguns que davam esses laudos, né? Aproveitavam da condição, às vezes, dessa situação do laudo, para fazer isso. Eu sempre achei um absurdo muito grande. Eu era funcionário público, trabalhava no Detran, trabalhando em cima das taxas normais do Estado, né? E, de repente, vinha aquele pessoal lá que pedia um valor muito grande e tal para fazer esse laudo. E justificava, às vezes, não, é por causa da dificuldade, é por causa do meu trabalho, isso daqui me exige tanto tempo. Só que isso daí hoje, quer dizer, não é uma coisa tão grande assim. Então, esses laudos hoje, esses valores, eles são estipulados mais por autoescolas, mais por despachantes, esses grupos que trabalham com esses laudos, do que pelo próprio médico. Então, de acordo com... Então, não é, às vezes, o médico que fala, eu vou fazer um laudo por R$200, eu vou fazer um laudo por 700. Aí a autoescola chega e fala, não, na nossa autoescola nós fornecemos laudo, o valor do médico é tanto. E muitos grupos, às vezes, pagam para o médico recebe desses grupos, né, da autoescola, tudo que faz o laudo. Então, leva para o médico e eles falam, o valor é tanto, e dá a parte do médico. Então, não existe tabela, não existe nada estipulado para isso. Esse valor é aleatório e não depende só do médico também, né? Porque não é um médico, são 2 médicos que fazem o laudo, né? Então, isso daí pode encarecer e pode ser cobrado, né? Não sei qual o padrão que eles usam atualmente. Eu deixei de fazer junta e banca há algum tempo agora, cerca de 1 ano e meio, eu deixei de fazer exatamente por essa dificuldade que eu tinha, às vezes, em falar que a pessoa não tinha deficiência física motora, não tinha incapacidade para dirigir um veículo convencional. As pessoas brigavam e tal, e como eu não queria atritos, né, sempre fui de evitar qualquer tipo de atrito nesse sentido, então preferi não participar nesse momento. Embora a coisa que eu mais gostava de fazer é trabalhar, poder propiciar essas pessoas numa condição de acessibilidade, orientar direito, né, saber o que ela precisa de fato,
qual a melhor forma dela dirigir com segurança, para ela e para a sociedade. Né? Legal. Doutor, eu tenho aqui números oficiais que o Diário PCD conseguiu em relação ao número de médicos peritos ativos no Detran de São Paulo. Antes de esta divulgação, e antes de eu pedir o seu comentário também sobre esses números, eu queria saber se eu deixei alguma pergunta e algum comentário importante do senhor em relação à avaliação biopsicossocial, em relação à CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidades, se eu deixei alguma coisa de importância para questionar para o senhor que pudesse ajudar agora o segmento da pessoa com deficiência que está nos assistindo. Para ajudar, eu acho que a gente precisava falar o seguinte, eu acho que a CIF ela pode ser substituída plenamente pelo que existe. O que existe? A NBR 14.970. A segunda parte da NBR faz a classificação da deficiência. Ele fala o que é uma deficiência física motora leve, grave, o que é uma deficiência física profunda, quais são as deficiências que, de fato, o indivíduo precisa de um veículo com adaptação ou não. Então, nessa norma, NBR 14.970 da ABNT, já está tudo especificado. É só praticar isso, colocar isso na prática, o que muitos estados, não fazem. Tá? Então, não é cobrado isso dessas juntas especiais. Se cobrar, que se coloque dentro da NBR os critérios da NBR que são feitos, que é o que é oficial, eu acho que você não precisa de CIF, é só usar o exame médico, que é a questão da funcionalidade, e colocar lá, está apto ou não está apto para conduzir veículo convencional, só pode dirigir tal tipo de veículo, isso a norma fala. Eu acho que a gente não precisa complicar, né? A gente precisaria facilitar a vida da pessoa com deficiência. Tá? E, de fato, criar critérios, até pelo que você vai falar agora, criar critérios nas juntas especiais. As juntas especiais, elas têm que trabalhar dentro de um critério. São Paulo, o Detran de São Paulo tem uma portaria que regulamenta as juntas e bancas, mas não está sendo feito. Eu acho que no momento que o Estado, o próprio governo do Estado, a secretaria lá da pessoa com deficiência, exigir a colocação dessa portaria, que agora não me recordo o número, mas é de 2015, que regulamenta as juntas e bancas, que infelizmente entrou em vigor, mas não é praticada. Né? Então, no momento que houvesse isso, nós não precisaríamos estar discutindo isso aqui nesse momento. Perfeito, doutor, perfeito. Antes de eu falar dos números de médicos peritos do Detran de São Paulo, amanhã eu vou encaminhar o link dessa entrevista para a assessoria de imprensa da Secretaria da Pessoa com Deficiência, para a assessoria de imprensa do Detran, para a assessoria de imprensa do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, da senadora Mara Gabrilli e também para a Secretaria da Fazenda. Vocês estão deixando de ouvir quem realmente pode fazer a coisa certa. Tomar alguma iniciativa neste momento, sem consultar a Abramet, é você estar fazendo algo sem ouvir o que é legal, o que é moral e o que é adequado para se implantar no estado sério. Quero fazer questão de deixar esse trecho, porque amanhã estará para todas essas entidades, todos esses órgãos vão receber o link desta live, com trechos da entrevista com o Dr. Dirceu Diniz. Não joguem fora a importância da Abramet. Vocês querem brincar de legislar sem consultar órgãos sérios? Isso é irresponsabilidade. Tá certo? Então vamos lá. Bom, doutor Dirceu, segundo o Detran de São Paulo, números apurados com exclusividade pelo Diário PCD, existem no estado de São Paulo 1.000
1.971 médicos peritos ativos. 1.971 médicos peritos ativos. Você acha que é pouco? 1.971 mil médicos peritos ativos? Olha, mais números. O cadastro de atendimento de pessoas com deficiência é realizado pelos profissionais peritos. No momento, 647 médicos atendem pessoas com deficiência. Deste total, 582 realizam atendimento nas unidades do atendimento do Detran, integradas ao Poupatempo. Resumindo, Estado de São Paulo tem 1.971 médicos peritos ativos. Destes, apenas 647 médicos atendem pessoas com deficiência em todo o Estado de São Paulo. Segundo a Secretaria da Fazenda, só no Estado de São Paulo existem 351 mil veículos com isenção de IPVA, voltado para pessoa com deficiência. Se a gente fizer um cálculo de 351 mil veículos para os 646 médicos que atendem em todo o Estado de São Paulo, cada médico perito vai precisar, talvez, fazer uma nova avaliação, segundo Célia Leão, atendendo 542 veículos, 542 pessoas com deficiência que têm um veículo. O senhor acha possível de que em um mês consigam esses peritos avaliarem uma frota de 351 mil veículos de pessoas com deficiência, segundo a Secretaria da Fazenda? O que é que o senhor acha desses números, doutor Dirceu? São números que a gente vê que são grandes, né? Mesmo o número de peritos não é pouco. São peritos que, numa condição normal, eles teriam condição de avaliar as pessoas que, de fato, né, têm uma deficiência física motora que incapacitam. Agora, você avaliar toda a população que conseguiu o benefício, e eu considero que, atualmente, 2/3 desses veículos aí devem estar aí com a isenção de uma forma inadequada, feita com uma perícia que provavelmente não ocorreu de uma forma adequada dentro dos nossos critérios que nós tínhamos, ou dentro dos critérios da NBR. Então, aí fica difícil avaliar. Os médicos não vão ter condições de fazer a CIF, né, para essas pessoas, porque a CIF não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, exige muitos profissionais. Então, além do médico, vai exigir outros profissionais, fisioterapeutas, assistente social. Então, é um conglomerado aí de especialidades aí que vai precisar para dar um diagnóstico de CIF. Então, em um mês, é impossível se praticar isso aí de uma forma como o Estado está pretendendo. E, repito, quer dizer, eu não conheço o conteúdo dessa norma, né? Eu não sei o que eles vão pedir, quais são as exigências de fato, mas da forma como a gente está ouvindo que a coisa vem, seria impraticável, né? Eu acho que não daria Meu Deus. Fazerem isso nesse momento. Como disse o doutor Dirceu, se pode, não precisa complicar, é só simplificar, né, doutor Dirceu? Simplificar, eu acho que tem que ser simplificado para chegar no consenso, porque atualmente existe esse fator, entrou um outro fator complicante, né, que foi o interesse financeiro de empresas sobre essa questão da pessoa com deficiência, usando a pessoa com deficiência, né, como um meio até de sobrevivência, um meio de se ganhar dinheiro. Então, isso daí foi que trouxe esse atropelo todo para essa situação. Só para você ter ideia, quer dizer, nós fizemos, e somente nós fazíamos no Estado, os laudos para deficiência física em 2003.
Em 2003, eu computei no Detran 974 laudos para pessoas com deficiência, o ano inteiro, durante um ano. 10% desses laudos eram para pessoas mastectomizadas, um pouco menos. Cerca de 80 laudos foram para pessoas com 87 laudos para pessoas com mastectomia. Depois, em 2008, 2009, nós já não estávamos mais no Detran, esse número subiu para 800 só no período de 3 meses, de janeiro a março. Esse número estava acima dos 800 laudos emitidos. Ou seja, uma coisa tão absurda, de 80 e poucos passar para mais de 800 em 3 meses de laudos. Então, se viu que a coisa aí foi corrompida, né? Foi corrompida essa questão desse parâmetro que era usado para a concessão. Então, eu dou isso só como um exemplo, como um dos exemplos. Não vou citar aqui outros exemplos de artrose, problemas de ombro, onde eu já vi pessoas que são, por exemplo, um indivíduo, professor de jiu-jitsu, que tinha carteira A e D. A carteira dele era motociclista e dirigindo a categoria D. Ele pleiteou uma carteira como PCD, conseguiu. Ele operou o ombro, né? E era professor de jiu-jitsu. Quer dizer, a profissão dele, você vê a questão da funcionalidade, é uma das coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. O que você faz? Sou professor de jiu-jitsu. Você olha para a carteira dele, está com restrição para dirigir carro automático, só para carro automático. Então, a gente vê hoje coisas absurdas que, infelizmente, que trouxeram essa situação de se exigir uma CIF, né, sem consultar previamente, saber se de fato é a melhor saída. Seria uma saída boa, né, se não fosse um fator tão complicante assim. Porque nós, como eu te falei, a gente usa a CIF no nosso dia a dia. A gente usa para avaliar alguém, a gente usa a questão da funcionalidade. Tá? Não o diagnóstico da CIF, mas usa a funcionalidade da pessoa, de fato. Isso daí para todo mundo, qualquer pessoa que é avaliada. Então não precisaria complicar com esse diagnóstico. Doutor, aquela portaria que o senhor não acabou esquecendo o número, segundo o Fábio Azevedo, que é um dos colaboradores aqui do Diário PCD, é a portaria 548, de 14 de dezembro de 2015, é isso? É isso mesmo, essa portaria. Tá legal. Ela especifica o número de peritos para fazer avaliação, tem isso, né? E então já existe, quer dizer, alguma coisa nesse sentido, é só praticar, só colocar a coisa a funcionar. É muito simples. Deixa eu fazer uma pergunta. Para o senhor aqui, do pessoal do grupo Podemos Sim, a Sandra Saltini. Se a maioria não teria direito à isenção, esta maioria deveria retornar à categoria da CNH sem restrição? Sim, eu acho que nas perícias que são feitas, se ela fosse feita nessa condição dessa portaria 548, que foi citada, se ela fosse feita com aqueles critérios, com 3 peritos, tudo mais, esse número, que hoje em dia eu falo que chega a 2/3 do número, são pessoas que não deveriam ter na carteira, esses 2/3, quando passassem para uma renovação, por exemplo, e como eles têm que fazer exame em junta especial sempre, seria retirada da carteira dele. Então, isso é uma coisa que tem que ser retirada. Até para facilitar a vida do real PCD, porque essas pessoas que tiram a carteira com deficiência, contando isso daí, as pessoas, de fato, estão prejudicando muito as pessoas com deficiência até nesse momento, com essa situação correndo. A fraude, né, doutor? Fraude, porque no momento que a pessoa vai comprar um carro, ele precisa do carro automático para dirigir. O paraplégico, por exemplo, né? Ele precisa do carro automático, ele quer comprar um carro, ele tem dificuldade hoje para adquirir um carro nas condições da lei. Demora 3, 6 meses para conseguir ser fabricado. Isso é um prejuízo que essas pessoas têm provocado, inclusive para a pessoa com deficiência. Entendeu? É isso aí. E nós somos contra a fraude, viu? O Diário PCD aqui, o Podemos Sim, a Comissão 48, quando descobre uma fraude, vai e denuncia. Agora, o que não pode, é como diz meu amigo Rodrigo Rosso, o cachorro está com carrapato. Para você matar o carrapato, você mata o cachorro. Não, vai lá, mata o carrapato, não o cachorro, né?
Mas, enfim... Tem que achar o melhor remédio. Se não conseguir, vai lá, arranca na unha o carrapato lá. Eu sei que muita gente, mas arranca na unha, fazer o quê, né? Dr. Dirceu Diniz, médico do tráfico, diretor integrante da Comissão de Acessibilidade da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, a entidade brasileira que congrega os especialistas em medicina do tráfico. Eu quero agradecer imensamente a sua participação nesta transmissão. Quero dizer que nós estamos aqui prestando serviço de utilidade pública para o segmento da pessoa com deficiência, trazendo informações com conteúdo e com credibilidade. Quero agradecer imensamente ao senhor, Dr. Dirceu, a toda a diretoria da Abramet, em especial a assessoria de imprensa e comunicação, que é de uma competência absurda. Por sinal, parte da entrevista com o Dr. Dirceu já está no nosso site. Se você acessar www.diariopcd.com.br, trecho dessa entrevista já está no site, graças ao trabalho da assessoria de imprensa da Abramet. Dr. Dirceu, muitíssimo obrigado, gratidão eterna. O segmento da pessoa com deficiência deve e muito ao conteúdo e ao conhecimento do senhor e da equipe da Abramet. Muitíssimo obrigado, Dr. Dirceu. Eu que agradeço, Abrão, a você, a todos aí os seus espectadores, o pessoal que assiste aí as suas lives, porque essa oportunidade que a gente tem de colocar essa posição da associação, né? Porque nós trabalhamos para um benefício da sociedade. O próprio trabalho do médico do tráfego é exatamente na questão da segurança no transporte, no deslocamento de pessoas, né? E nesse nosso pequena parte aqui dentro, que trabalhamos com a pessoa com deficiência, né, nós sempre focamos também nessa questão da segurança, tanto da pessoa quanto da via pública também, né, para não permitir diminuir ou acabar com os acidentes de trânsito, com as vítimas do acidente de trânsito. É essa a nossa intenção. Quando nós fazemos uma restrição, colocamos uma restrição numa carteira, é exatamente para a questão visando a segurança dessa pessoa. Não é simplesmente para dar um benefício, como muitos querem, ou simplesmente para ajudar essa pessoa, entre aspas, né, financeiramente. É para facilitar a questão do trânsito inclusive, que é o nosso principal objetivo aí. Agradeço, então, Abrão, poder falar com vocês, poder falar com seus ouvintes aí, para ter um contato sobre isso. Porque dá a impressão, às vezes, que a gente que é o vilão da história, a gente coloca a restrição na vida da pessoa, ou a gente que tira a restrição, mas nossa intenção é facilitar a vida até das pessoas com deficiência. Sempre foi meu objetivo dentro do Detran, inclusive, né? Trabalhando esse tempo todo e entendendo essas questões da pessoa com deficiência. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Boa continuidade de jornada, que eu sei que o senhor tem mais compromisso pela frente. Obrigado, doutor. Reunião aqui na associação. Inclusive, eu estou aqui dentro da associação. Eu saí de uma reunião, vim para cá, agora eu vou voltar. Tá? Legal. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Pessoal, nós continuamos por aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você ouviu a entrevista com o Dr. Dirceu Diniz, médico do tráfico, falando sobre assuntos importantes para a pessoa com deficiência do estado de São Paulo e para todo o Brasil. Tenho certeza que essa entrevista vai repercutir daqui a pouco, e inclusive outros veículos de comunicação divulgando o que foi falado hoje aqui no Diário PCD. Vamos falar agora sobre a questão da isenção do IPVA. Antes disso aí, eu estou começando a ficar acostumado com isso, ó. Vai lá no nosso canal no YouTube, dá um joinha lá, até agora só teve 76 joinha, que é fazer isso aqui lá, ó. Nós estamos com 93 pessoas assistindo agora, mas só teve 76 joinhas. Se você está assistindo, dá um joinha lá pra gente lá, se acaso você não se inscreveu, é que tá ali, o vermelhinho lá, inscrever-se, inscreva-se no canal, nós temos 715 inscritos agora, nós precisamos chegar aos 1.000 inscritos, no mínimo, para a gente conseguir algumas transmissões ao vivo no YouTube. Se você está no Facebook, também curta aí a nossa página no Facebook,
que nós também estamos ao vivo aqui no Facebook, estamos chegando aí a 612 pessoas seguindo a nossa página no Facebook. Vamos lá, em relação ao IPVA de São Paulo. Gente, aquele prazo que o Judiciário deu, depois daquela ação ajuizada pelo Ministério Público, pedindo a suspensão do IPVA 2022, aquele prazo de 72 horas ainda não está contando. Porque é o seguinte, para o Estado ter 72 horas, ele precisa ir lá e ter a ciência dentro do site do Tribunal de Justiça. Enquanto isso, não conta o prazo de 72 horas. Então, possivelmente, se a publicação que saiu hoje, o Estado acessou hoje, 72 horas vai vencer na sexta-feira. Tá certo? Hoje é 26, quarta, 27 e 28, sexta-feira. Então, o Estado pode ter que se manifestar até a sexta-feira. Isso está certo? Ainda não. Ainda não. A secretária Célia Leão disse no sábado que até terça ou quarta-feira o Estado regulamentaria a nova legislação em relação à pessoa com a isenção de IPVA. Isso não aconteceu. O governador João Dória convocou uma coletiva hoje, falou de ciclovia. Quando ele falou em ciclovia, eu falei, nossa, de certo ele vai anunciar aí acessibilidade para as pessoas com deficiência no estado todo, investimento em acessibilidade, não é? Não. Falou lá em ciclovia, falou de Covid e tal. Enfim, não falou nada de IPVA. Por sinal, não sei se a Célia Leão estava lá, eu sei que o Meirelles estava, o secretário da Fazenda, mas a Célia Leão não estava. Agora, eu quero dizer o seguinte, o Ministério Público pediu a suspensão do IPVA 2022 porque o Estado ainda não regulamentou a legislação, certo? O Judiciário não julgou porque quer ouvir o Estado. O Nelson, do Mundo Alto, um abraço para o Nelson, do Mundo Alto, tem uma audiência incrível. O Nelson tem um conteúdo lá que atrai milhares de pessoas em cada live dele. Um abraço para o Nelson, do Mundo Alto. O Nelson, numa transmissão hoje, ele disse que ele conversou com o Roberto Akashi, que é um seguidor dele, e eles chegaram a uma seguinte conclusão, e eu concordo com a conclusão dele. É melhor que o Estado não se manifeste. É melhor que não tenha CAT. Porque se não tiver CAT até sexta-feira, se o Estado não regulamentar, não publicar o decreto, o Judiciário pode julgar o pedido do Ministério Público assinado pelo Dr. Wilson Tafner. E aí a decisão poderia vir mais rápido. Porque se o Estado se manifestar, o Judiciário tem um prazo para avaliar a manifestação do Estado para depois dar o despacho. Então a gente vai ter mais noites para ficar em claro, mais noites sem dormir. Então, contando com esse argumento do Nelson e do Roberto Akashi, eles estão certos, pô. Tomara que não tenha portaria CAT. Nem amanhã, nem sexta, nem segunda, nem terça, porque aí o Judiciário vai e concede a liminar para o Ministério Público, suspendendo a cobrança de 2022. Aí deixa o Dória embora, o Dória depois sai em abril, porque ele é candidato, depois fica o Rodrigo Garcia, aí vamos falar 2023, que é um novo governador. Vamos torcer para que a incompetência do Estado sirva também para essa manifestação junto ao Judiciário. O que é que você acha disso? Não é uma boa? O Estado já demonstrou que não tem tanta competência, que não sabe regulamentar uma lei que ele mesmo mandou para a Assembleia Legislativa. Então é melhor que não publique essa portaria CAT, nada, né? Parabéns para o Nelson e parabéns para o Roberto Akashi. Uma boa tirada deles. Uma boa tirada deles. E, inclusive, eu sei que tem muitas pessoas aqui ligadas ao mundo jurídico assistindo a nossa live. A partir de amanhã, eu vou fazer uma pesquisa com alguns advogados. Por sinal, isso aqui é uma dica da Sandra, lá do Podemos Sim.
Será que as pessoas com deficiência não podem cobrar o prejuízo que está sendo criado na justiça porque estão tendo perdas e danos? Se você pagou o IPVA 2022, aí a secretária da pessoa com deficiência vem e diz que não é para pagar. Aí a Secretaria da Fazenda vai e diz, se não pagar, você vai ter o nome no CADIM, etc. e tal. E aí? Será que dá para buscar perdas e danos? Não? Será que as pessoas com deficiência deveriam ser indenizadas por essa catástrofe feita no estado de São Paulo? Amanhã nós vamos trabalhar nisso. Vamos buscar a opinião de diversos advogados sobre isso. Porque aí você pode até no juizado, aquele juizado de pequenas causas, na sua cidade, você vai lá e vamos criar um modelo padrão, e aí esse modelo padrão servir para todo mundo ir lá no juizado especial de pequenas causas e pedir a sua indenização. Porque se tem uma lei que garante a sua isenção, e aí o Estado não regulamenta, mas está te cobrando, pô, peraí, ué. Eu não devo merecer uma cobrança se eu não tenho que pagar. Tá certo? Isso não é danos? O que você acha disso? Pensa com carinho e amanhã nós vamos voltar a falar sobre isso. O Diário PCD amanhã vai apurar isso e quem sabe a gente faz aí um modelo padrão para que você vá em busca da sua indenização. Hein? Parabéns, Nelson do Mundo Alto, parabéns a Roberto Akashi por essa dica aí de que o Estado realmente precisava ficar em silêncio, né? E não se manifestar nessa ação civil pública. E vamos lá, vamos tocar em frente. Quero convidar você a acessar o nosso site, tá certo? E quero te fazer uma pergunta. Você acha que 647 médicos peritos do Detran em todo o estado de São Paulo que avaliam a pessoa com deficiência é um número suficiente para colocar em prática o que a Célia Leão quer? O que é que você acha disso? Dá a sua opinião aí, tá certo? Adivaldo Creta, um grande abraço para você, Adivaldo. Adivaldo Souza, aqui, ó. Um abraço para o Adivaldo, está criando um grupo no não é no Instagram, não, como é que é? Ih, como é que é, Adivaldo? O grupo que você criou aí? Telegram. Ih, eu sou ruim para essas coisas, viu? Telegram. O pessoal tem lá no nosso site, lá, como é que as pessoas podem fazer parte do grupo do Adivaldo Souza no Telegram, tá certo? Gente, muitíssimo obrigado. Rolé, um abraço para você. Sexta-feira tem Desabafa PCD. Desabafa PCD. Qual é o seu desabafo, hein? Quem é que você quer colocar a boca no trombone? Quer mandar por e-mail? Aí o e-mail na tela aí, jornalismopcd@gmail.com. Quer mandar por vídeo? Anota aí, vai lá na nossa página, tem o WhatsApp do Diário PCD. É o DDD 11 99699 9955. Grava um vídeo de até 2 minutos e 30 segundos e manda pra gente. Sexta-feira tem Desabafa PCD. Obrigado por estar conosco na noite desta quarta-feira. Um bom descanso para todos vocês, para sua família. Beijo no coração. Obrigado a cada um que está ajudando a construir essa trajetória do Diário PCD. Valeu, gente. Valeu, Rolé. Obrigado, Podemos Sim. Obrigado, Comissão 48. Obrigado a todos. Grande abraço. Valeu. Até a próxima sexta-feira, 8 horas da noite. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.